estou com S de SAS. Eu não sei se o conteúdo de história é simplesmente imperialismo ou se é a Primeira Guerra Mundial também, mas como eu sou muito querida, eu vou falar dos dois. Se alguém tiver confiante de que é só o imperialismo e não quiser assistir a parte da Primeira Guerra Mundial, não tem problema, mas eu assistiria tudo até porque sim, não sei. Ai, não gostei do meu cabelo pra baixo. Vamos falar enquanto eu prendo meu cabelo. Bom, imperialismo. Basicamente, desde ali do Congresso de Viena, começa a fortalecer muito a identidade nacional dos países. Porque o Congresso de Viena, ele tenta retomar aquela questão mais monárquica, assim, uma coisa mais, tipo... Ai, não vamos deixar as colônias terem sua independência. Então, a questão da identidade nacional, tanto é das colônias virando independentes e falando, tipo assim, cara... A gente não é colônia da Inglaterra, a gente é os Estados Unidos, é tipo nessa vibe assim, mas também dessas grandes potências olhando e falando assim, cara, a gente é muito forte, a gente quer ser mais forte que todo mundo. Esse nacionalismo acaba culminando, o dicionário, desculpa, acaba fazendo com que haja, gente, tô sem ar, cheguei em casa já falando, calma, com que haja muita competição entre essas potências, o que depois pode ser, né, aí... apontado como um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial. Mas a questão dessa competição é porque quando da Segunda Revolução Industrial, tá difícil a dicção, que é justamente no século XIX ali, que é o imperialismo no século XIX, esses países vão estar olhando e vão falar assim, cara, a gente tá competindo já, né? A gente já é, tipo, cada um tá querendo ser mais foda que o outro. Só que pra gente conseguir ascender nessa Revolução Industrial, a gente vai ter que pegar matéria-prima de algum lugar para fazer a nossa indústria bombar. Então eles começam a pegar na Europa e na Ásia, que Europa, cacete, na África e na Ásia, esses países mais pequenos, que são um pouco mais fracos e que eles conseguem colonizar mais fácil. Até porque lá em 1848 foi publicada a teoria do Darwin e depois ela é adaptada para o contexto social como darwinismo social, que é essa teoria nojenta de que tem pessoas, enfim, etnias, culturas, enfim, os países, nesse caso, eles estavam vendo com essa eurocentrismo. Então, eles estavam vendo como se os europeus fossem mais aptos a dominarem e o resto, que porra é essa? E o resto fosse mais apto a se submeter. Então, é tipo um darwinismo, no sentido de ser, tipo assim, tem os superiores que sobrevivem e os inferiores que não conseguem se adaptar. Só que eles aplicavam isso a culturas. Então, os europeus, os homens brancos eram os superiores, que eram a metrópole, e as suas colônias iam ser inferiores. Então, aí a Europa vai ter as suas colônias que vão dar matéria-prima. Essa matéria-prima volta para a Europa para eles produzirem as coisas. E esse mercado que eles vão abrir depois, que vai ser, o produto lá da Europa vai começar a ser comercializado, de alguma maneira a colônia é dependente. Então, mesmo que não haja, tipo, um pacto colonial, enfim, meio que é obrigatório. Talvez haja um pacto colonial, mas mesmo se não houver, ele é, tipo assim, a colônia é obrigada a manter comércio, porque tem certos produtos que só a metrópole produz. Eu falei certo isso? Não sei. Produz, o que eu falei? Enfim, deixa quieto. Tá, essas eram algumas ideias, então, do porquê que eles estavam justificando esse colonialismo, esse imperialismo, neocolonialismo na África e na Ásia, que era justamente essa questão de, tipo assim, mas a gente é mais civilizado que eles, a gente vai civilizar eles, e a gente vai enriquecer com eles, enfim. E também tem ali, eu anotei, o senhor falou da diplomacia do canhão, que é basicamente eles chegam e falam assim, oi, vamos fazer isso pacificamente. Se a colônia não aceitasse, eles iam tacar arma e foda-se. Então, aí começa também uma corrida armamentista das metrópoles, de, tipo, melhorar os seus, sei lá, seus arsenais militares, enfim, melhorar suas armas. E acaba que isso acelera... O senhor tinha falado um negócio lá, mas eu não lembro. Mas é basicamente isso. Eles vão começar a focar em produção de armas também pra facilitar a morte em si, mas a questão de conseguir colonizar mais fácil. Aí tem 3 tipos de colônias. Nossa, eu tô falando pra caralho, cara. Não sei porque eu tô demorando tanto assim. Tem 3 tipos de colônias, que é a colônia de enquadramento, enraizamento e o protetorado. As colônias de enquadramento são aquelas em que continua tendo uma maioria nativa, só que a minoria, em número mesmo, são os europeus e são eles que governam. Então, eles vão ir para um lugar, eles vão se estabelecer ali como governo, e muitas vezes eles vão usar conflitos locais. Por exemplo, assim, tem 2 tribos nativas que já tem uma rivalidade, eles vão fortalecer, eles vão fomentar essa rivalidade entre eles para que haja, tipo assim, mais facilidade. Porque se o território já estiver desestabilizado, é mais fácil eles irem lá e dominarem do que se o território estiver, tipo assim, ainda meio unido.
Então, essa é uma das coisas que o enquadramento usa, a colônia de enquadramento. As colônias de enraizamento são aquelas em que, tipo assim, os europeus vão se enraizando e vão ignorando totalmente como que era a organização antiga da cultura inteira do povo que eles estão colonizando ali. Eles vão, tipo assim, massacrar culturalmente e também, tipo, as pessoas mesmo. Eles vão acabar com como que era e eles vão transformar numa mini Europa ali na cabeça deles. Obviamente não vai ficar tão evoluído quanto a Europa, mas eu tô falando no sentido, tipo assim, de mudarem totalmente pra se ajeitar aos gostos deles. Basicamente isso é o enraizamento. Então as raízes dos europeus vão se... pela Europa. Aí, então o protetorado, ele é uma colônia que ela, assim, protetorado, protege o governo nativo dali. Digamos que os europeus fossem colonizar um lugar que tem uma tribo, que ela tem uma organização específica. Os europeus vão deixar aquela organização, mas eles vão colonizar mesmo assim, eles vão, tipo, pegar ali as matérias-primas, os negócios que eles precisarem, vão escravizar aquela gente, provavelmente, mas eles não vão mudar a forma de governo, eles vão usar como tá. Tá, aí, meu Deus, o que eu tô falando? Aí, lá por 1882, vai surgir a Tríplice Aliança da época, que depois ela muda, e depois, em 1907, surge a Tríplice Entente. Eu tô falando deles depois na Primeira Guerra Mundial, eu vou retomar um pouco, mas é só porque, basicamente assim, tá, tem esses grupos que eles vão se preparar, porque eles vão olhar e falar assim, cara, a gente tá competindo pra cacete. Tipo assim, em 1882, eles vão olhar e falar assim, cara, a gente tá competindo pra cacete, com certeza essa merda vai dar em guerra, a gente vai se preparar. Então eles vão se aliar com alguns, porque, tipo assim, se todo mundo fosse lutar contra todo mundo, todos contra todos, ia dar uma merda gigantesca, eles sabiam disso. Então eles fazem assim pra, tipo assim, vamos nos organizar um pouco. E em 1884, dentro dessa mesma perspectiva, digamos assim, acontece a Conferência de Berlim, que a Alemanha convoca os seus inimigos, adversários, digamos assim, pra falar assim, cara, a gente tá todo mundo querendo dominar. Então vamos pegar isso aqui, ó. Pegar esse mundo e vamos dividir aqui a África, a gente divide já os lugares que a gente quer. Cadê a Ásia? A Ásia a gente divide os lugares que a gente quer pra cada um. A gente vai dividir. Como se eles tivessem pedido, né? Eles não pediram permissão pra África, pra Ásia, não pediram permissão de nenhum representante pra fazer isso. Eles só dividiram como quiseram pra, tipo, meio que estabelecer, digamos assim, estabelecer regras, assim, pra não ficar uma várzea total e cada um sair pegando o território que quiser. Eles dividiram ali. Obviamente, depois dentro tiveram mini conflitos ali dentro de regiões, de que, a região do outro é melhor, eu quero pra mim. Aí começa ali um conflitinho, mas enfim. Mais ou menos até o imperialismo, ele já se mesclando ali com a Primeira Guerra Mundial, que ela acontece justamente por conta disso. Tava tendo muito essa questão do nacionalismo e cada um quer ser melhor que o outro, quer ter mais poder e mais controle sobre o outro. E... cadê? Tá, o negócio das indústrias eu já tinha dito, né, que tem essa competição aí das indústrias, basicamente, que por mais que cada indústria tivesse meio que um gênero que elas iam fazer mais e tal, elas precisavam das colônias pra conseguir competir mesmo, as indústrias, para elas poderem competir uma contra a outra, elas precisavam da matéria-prima, que era essa corrida colonialista, enfim. Tá. Eu tinha anotado aqui mais ou menos o que cada potência da época era, mas não vou falar muito agora também, porque são 4 questões só de SAS. Se cair uma coisa assim no SAS, beijinho no ombro, fudeu, tá? Mas enfim. Tá, tem movimentos nacionalistas, então, eu já tinha falado um pouco sobre, mas são nessa perspectiva de, tipo, não tinha falado muito sobre não, mas essa identidade nacional, ela vai ser fortalecida. Então, por exemplo, os eslavos, eles iam olhar e falar assim, cara, nós que somos eslavos temos que nos unir, nós somos irmãos. Eu sei que o certo é irmãos, tá? Deixa eu ser engraçadinha. Nós somos irmãos, vamos nos unir e tudo mais. Então esse é o pan-eslavismo, que é meio que essa união, assim, dos eslavos. Também tem o pan-germanismo, tem Guerra dos Balcãs, que aí são... tipo assim, basicamente tem essa questão de tentar se unir ali dentro da Europa, ali, tipo assim, a gente é mais... já tem uma certa união, vamos nos unir de verdade, porque a gente precisa ter... tipo, alguma base de aliado nessa porra antes dessa guerra começar. E aí aquelas alianças que tinham lá... o negócio da Guerra do Balcã, não falei muito bem, mas a Guerra dos Balcãs... as guerras dos Balcãs, aconteceram várias guerras ali. Mas basicamente é que o Ulisses falou mais que ele que falou dessa parte aí. Ele falou mais ele daquela parte que... basicamente assim... o Império Turco Otomano... tá. Ele tinha uma colônia ali, a Sérvia, eu acho que o senhor tinha falado... como exemplo, eu não lembro.
tentando achar no mapa aqui. Gente, eu sou uma negação. Foda-se. A Sérvia, o mapa é um globo. O que eu tô falando? A Sérvia, ela estava sob controle do Império Turco Otomano, se eu não tô muito errada, tá? Se eu estiver errada, aí também fechem os olhos, fechem os ouvidos, finge que eu não falei nada de errado. E aí, quando ela fica independente, ela vai olhar, ela vai falar assim, ah, não, é o Império Austro-Húngaro, o que eu tô falando, cara? Ah, não. É a Sérvia. Sei lá, enfim. Aí, basicamente, o que vai acontecer? A Sérvia, ela tem a mesma ideologia da Rússia. Na questão de ser eslavo. Tipo, então a Rússia queria que a Sérvia se juntasse a eles, por causa do pan-eslavismo. Só que, ao mesmo tempo, a Sérvia estava mais próxima do Império Austro-Húngaro e da Alemanha ali. É do Império Austro-Húngaro mesmo. Então, o Império Austro-Húngaro quer que a Sérvia se junte a eles, por causa do território. Seria mais conveniente. Então, são algumas guerrinhas assim que tem que, depois de ter a independência, ainda tem que ficar no meio dessa coisa assim de competição de quem que se agrega a qual bloco enfim. Nossa, agora que eu dei uma brisada total aqui, porque eu tô me vendo ali, mas meu braço tá aqui fora, cara. Isso é muito bizarro. Tecnologias. Tá, eu acho que eu tô ficando mal, assim, de verdade, tá? Que eu comi uma bala de eucalipto, cara. Não foi uma, foram várias. Eu acho que não era eucalipto aquilo lá, mas enfim. Aí, essas alianças, então, agora voltando... Esse vídeo vai ficar bem bosta, que eu tô meio imperativa, assim. Essas alianças, elas vão mudar. E aí, a aliança que era a tríplice aliança, que era a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, agora vai ser a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco Otomano. E a Itália vai olhar e falar assim, poxa, cara, não quero mais ser parte da tríplice aliança. Eu quero ir pro outro lado, quero ir pra tríplice entente. Então, a tríplice entente vai ter a França, a Rússia e o Reino Unido, como já tava antes. Mas agora vai ter a Itália, o Japão, Estados Unidos, a Grécia vai se juntar também um pouco ali. Um pouco não, porra, o que eu tô falando? A Grécia vai se juntar, outros países também vão se juntar. A tríplice entente, ela infla mais, assim, do que o outro, que é os impérios centrais ali, que... Enfim. Só que, tipo assim, já tava uma sequência de bosta pra dar essa guerra. Tipo assim, já tava ali os nacionalismos e as competições, tudo. O estopim foi o arquiduque, como é que é o nome? Arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele foi lá e falou assim, ai, vou dar um passeio pela Sérvia. Tô afim, um passeiozinho. Estava passeando pela Sérvia, né, Áustria. E a Sérvia já tava meio assim... E aí um sérvio falou assim, não, é agora que eu vou brilhar. Aí ele pegou a sua arma, isso aqui é a arma, foi lá e piu, e matou o cara. Matou o cara no passeiozinho dele. Matou o cara. Depois que ele matou o cara... A Áustria vai falar assim, cara, vocês estão loucos da cabeça, o Império Austro-Húngaro, no caso, declara guerra contra a Sérvia. Aí a Rússia vai falar assim, a Sérvia é minha amiga, vocês estão loucos da cabeça, declara guerra contra a Áustria. Aí a Alemanha vai falar assim, Rússia, a Áustria é minha amiga, declara guerra. A França vai declarar guerra contra a Alemanha e no fim todo mundo vai entrar nessa porra dessa guerra. Até os Estados Unidos depois entram, mas é só mais depois. A gente não viu toda a Primeira Guerra ainda, a gente viu só esse início, que é basicamente o começo, que aí são divididas entre... duas frontes ali, a guerra, né? A fronte ocidental e a fronte oriental. A fronte ocidental é essa mais estática, que é a que normalmente se vê em filmes e livros, que é aquela das trincheiras e tudo mais. E a outra fronte é a que tem lá na fronteira da Rússia, que ela é muito mais móvel e enfim. Beleza. Aí a última parte ali que eu anotei, que talvez seja legal de falar. Eu não sei se isso cai no SAS, mas já serve de ensinamento também. Vai ter o chamado esforço de guerra, que todos os mercados, aqueles a França que fazia... automobilística, né? A indústria da França era automobilística, da Inglaterra era têxtil e das coisas a vapor e tudo mais. Eles vão todos se voltar agora pra produzir coisas para a guerra. E os Estados Unidos, que tá fora da guerra nessa época, ele vai olhar e falar assim, cara, vai faltar comida pra esses malucos. Eu vou focar na minha indústria de alimentos. Os Estados Unidos vai começar a abastecer a Inglaterra, a França, esses aliados dele. Aí a Alemanha vai olhar e falar assim, eu não gosto muito da França nem da Inglaterra. Se o alimento dos Estados Unidos chega por barco, eu vou pegar meu submarine e eu vou lá e eu vou explodir, eu vou derrubar essas merdas desses navios carregados de comida que estão vindo. Então é mais ou menos isso. E assim, é até aí que eu anotei de conteúdo. Eu sei que terminou num ponto muito nada a ver, tipo assim, nossa, submarino derrubando navio. É porque não é esse o foco da guerra, os submarinos derrubando os navios de comida dos Estados Unidos. Mas eu quis citar isso justamente por causa da questão do esforço de guerra. Não sei se isso cai no SAS de amanhã. Esse vídeo ficou bem longo para um vídeo que é só pro SAS. Porém, é isso. Um beijo. E um queijo.